Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Mariana Rico, gestora executiva do Instituto Estre e vou conduzir o segundo episódio do Varal Ambiental. A gente tem hoje aqui uma parceira de longa data do Instituto Estre. Eu diria que eu acho que é a parceira mais antiga que o Instituto Estre tem e que ajudou a expandir a nossa prática e a nossa forma de fazer educação ambiental. Essa pessoa é a maravilhosa artista, educadora, contadora de histórias, Chiara Terra. Chiara, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Mari, muito feliz de conversar via podcast, muito feliz de saber que esse áudio vai chegar em muitas pessoas e a gente amplia a discussão, consegue acesso. Felicidade minha esse convite, querida. Vamos nós. Muito obrigada, Chiara. Bom, eu vou apresentar quem a Chiara é, né, para quem não conhece. A Chiara, que nem eu disse, ela é artista, ela é educadora e ela é contadora de histórias. A Chiara nasceu em São Paulo, cursou arte dramática na PUC. Em 98, ela iniciou a pesquisa do método de narrativas colaborativas a partir da escuta das perguntas do seu público e fundou uma metodologia que chama História Aberta, que integra tanto a oralidade e a improvisação, onde cada história narrada, o público torna-se coautor do espetáculo. Chiara também já participou e participa de importantes iniciativas ligadas à defesa do direito das crianças e jovens com fundações nacionais e internacionais. Atualmente, a Chiara mora em Portugal e é doutoranda em Sociologia da Infância na Universidade do Minho. E é da onde ela fala agora. Eu falo com ela, a gente diretamente de Portugal. Estamos fazendo essa conexão Brasil-Portugal. E para além disso, contar um pouco para vocês também, a gente tem essa relação de longa data com a Chiara, num projeto que chama Histórias para Pertencer ao Mundo, e que até o início da pandemia já tinha contado com a participação de mais de 125 mil pessoas, entre alunos, educadores, comunidades, espalhados por diversos municípios do Brasil. Então a Chiara rodou com a gente o Brasil e pôde contar histórias em lugares bem diferentes desse país, que é o Brasil e que é imenso e que é muito diverso também. E recentemente a gente expandiu com a Chiara, a gente transbordou esse projeto e convidou a Chiara para co-criar com a gente, para pensar um projeto que a gente já tem há algum tempo, que é a formação de educadores. E a Chiara tem feito isso com uma maestria maravilhosa, onde ela consegue trazer os valores da educação ambiental, que acabam sendo valores muito humanos, ligados ao pertencimento, ao afeto, às redes de apoio, a construções coletivas, ao diálogo, à empatia, à diversidade, à cultura. E é um pouco de tudo isso que a gente vai conversar com ela aqui hoje. Então, Chiara, para começar, para a gente começar esquentando, eu queria que você contasse como é que surgiu o método História Aberta e como ele vem evoluindo ao longo dos anos. Olha, Maria, surgiu assim, muito no mesmo momento em que eu comecei a contar histórias. Eu tenho uma formação de atriz e ali com 19 anos fui convidada para fazer parte de um projeto de duas editoras e precisava contar história para as crianças. Bom, diante de uma narrativa e um grupo de crianças de aproximadamente umas 30, 40, eu comecei a contar e percebi que as crianças levantavam a mão para me contar coisas sobre elas. E geralmente não eram coisas muito simples, eram coisas complexas, eram como se fossem segredos. E aconteceu uma coisa muito incrível. Quando a primeira criança levantou a mão para falar comigo, eu percebi um silêncio que não tinha antes. Todas as crianças me olhavam perguntando: será que ela vai ouvir a gente de verdade? Será que ela está aqui? Será que ela é alguém com quem a gente pode abrir o coração? E aí eu não me lembro o que eu respondi, porque faz muitos anos isso, eu tinha 19, agora eu estou com 42, então faz muito tempo. Mas eu lembro da sensação de ter percebido ali que havia alguma coisa que acontecia entre pares, que eles se ouviam, que eles, é, cons, é, com, que eles se ouviam e que eles
consideravam muito profundamente o que um e outro falavam, principalmente na condução da história. E aí eu falei, não, eu vou precisar ouvir essas crianças. E aí comecei, Mari. Foram muitos anos, esse ano está comemorando 24, então, assim, ouvi, fiquei sem saber o que dizer, fui para casa pensar, fui entendendo o que era essa escuta com tantas crianças ao mesmo tempo, fui entendendo o meu lugar de condutora, o meu lugar de educadora, fui entendendo quais expansões que acontecem quando uma criança traz uma memória ou quando uma criança traz uma pergunta potente para ela sobre a condição humana, e fui cada vez mais considerando esse público coautor. Né? Foi um processo de tornar essa história permeável ao público e de ir largando, não a condução, porque a condução é minha, mas de ir largando as certezas e ir largando aquela construção prévia na qual a gente acha que sabe, pode dizer para o outro o que ele vê e como é que ele vive sua própria realidade. A partir do momento em que eu comecei a escutar, eu entrei num caminho sem volta, absolutamente sem volta, de escuta e de olhar para a educação dessa perspectiva da construção colaborativa. Muitos artistas importantes fazem isso, muitos educadores fazem isso. O próprio Paulo Freire, educador brasileiro importante no mundo inteiro, tem o seu método fundado na questão da escuta. E então, filha dessa vontade de escutar o outro, eu acho que é essa metodologia e é essa visão tanto da educação quanto da educação ambiental. Uau, lindo. E tem uma coisa que eu observo, né, e estando junto nas suas histórias, que eu acho que você se colocando nesse lugar, parece que tem uma coragem, uma disponibilidade também de estar vulnerável, de estar no aqui e agora, assim, né? As pessoas estão lá, estão junto. Isso é muito lindo, né? Não é uma coisa passiva de você só escutar a história, você está junto, né? É muito potente, assim. E aí eu queria também aproveitar e te perguntar, que é uma coisa que a gente no Instituto Estre também reflete muito. A gente trabalha com educação ambiental, então é educação, mas ela tem um olhar para o meio ambiente, para a natureza, para a sustentabilidade. Mas a gente tem uma compreensão, né, da educação ambiental um pouco mais profunda, né, um pouco talvez diferente, mas que ela é mais profunda. E que ela é muito alinhada com essa sua visão que você trouxe. Você até acabou de citar Paulo Freire, por exemplo. E aí eu queria te perguntar, queria te ouvir, porque eu acho que você é uma ótima pessoa para responder isso. Por que que num trabalho de educação ambiental é essencial que a gente trabalhe valores que no fundo são tão humanos, como afeto, pertencimento, escuta, construção coletiva? Por quê? Ai, Mari, quando você me pergunta isso, eu me lembro uma vez, foi há muitos anos atrás, eu acho que até uns 7, 6 anos atrás, estava tendo um festival no Ibirapuera sobre educação e sustentabilidade. E aí, no meio desse festival, eu contei a história, e aí depois, no final da história, a gente estava conversando com os repórteres e me perguntaram o que era sustentabilidade. E aí eu fiquei assim, me perguntaram na lata, e eu disse, gente, o que é sustentabilidade? E aí eu lembrei do que as crianças tinham me dito na história e me veio a seguinte expressão que eu falei ali naquele momento e depois acho que fui refletindo ao longo do tempo quanto aquela fala que fui pega de surpresa está fundada nisso, na empatia, no pertencimento, nas construções colaborativas. Sustentabilidade é amor, é a sua capacidade de sustentar as relações que você estabelece com o meio ambiente, com o seu modo de comer, com o outro, com a sua cultura. Quando você consegue desenvolver uma relação, um conjunto de relações fundadas no vínculo, na sua capacidade de entender e enxergar sentido no que você vive nessas relações, você absolutamente preserva as suas relações e não age de modo predatório. Então, essa capacidade de enxergar sentido, de se vincular aos processos, é a sua capacidade amorosa, é a sua capacidade de zelar e de amar pelo que verdadeiramente importa para você, assim. Então, acho que as coisas são inseparáveis. Eu não posso pensar em educação ambiental sem pensar esse indivíduo e a rede de relações que esse indivíduo estabelece com o seu meio e consigo próprio, com os seus, enfim, com o diferente. Essas relações todas
precisam estar, de alguma maneira, permeadas por amor, nesse sentido, né? No sentido do amor como alguma coisa que você, que lhe é tão caro, tão caro, tão caro, que você faz da melhor maneira e preserva e se coloca inteiro naquilo, né? De modo integrado. Então, acho que é essa a visão, assim. É piegas falar de amor hoje. A gente fala, mas amor, sim, amor, amor nesse sentido, de que amor é aquilo que a gente, sabe, uma coisa que a gente não quer que acabe, que a gente não quer que se destrua, que a gente não quer que morra, alguma coisa que faz a nossa vida valer a pena, ou faz a gente entender quem a gente é no contexto que a gente está. Amor, quando falo de amor, eu falo dessa sensação de sentido maior, assim, de que as coisas precisam acontecer, sim, de modo integrado. Sim, demais. Lindo, Será lindo. que eu fui claro, Mari? Fui clara ou fui Eu, muito enrolada? eu acho que foi. Espero que os ouvintes estejam juntos e juntas conosco e acompanhando, mas eu acho que sim. Para mim, eu acho que o que você fala tem muito essa sensação. É uma sensação quase também que a gente sente dentro da gente, mas principalmente nessa potência de estar junto, né? E eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso, com essa sua fala, que é tão potente. No último encontro que eu pude estar presente, pude participar junto com você, uma das suas falas que me marcou muito, entre outras, mas você falou algo mais ou menos assim, que educação, entre muitas coisas que você disse sobre educação, sobre o que é educação, mas você disse que educação é a capacidade de fazer vínculo, de conhecer a si próprio e a capacidade de estar com os outros. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é tão você. Uau, vamos lá, vamos puxar esse fiozinho. Fala de novo, é a capacidade de estar consigo, de estar com o outro, certo? Exato. Ah, Educação. ok, Quer que eu ok, repita ela? acho que eu sei que fala é essa. É uma fala de que essa fala é absolutamente inspirada no Paulo Freire, que a educação é dialógica, que a educação faz sentido só se a gente pensar ela no diálogo, que ela é interrelacional. A educação se constrói a partir de mim, mas com o outro, né? Na filosofia Ubuntu, eu sou o que eu sou porque nós somos o que nós somos, é na relação, é no contexto, é nas relações em que eu aprendo e eu educo o outro e as coisas acontecem ao mesmo tempo nessas duas direções. Assim. É dialógico, é a partir das relações. Por isso é tão sensível, tão importante a gente olhar para a nossa capacidade de vínculo e para como é que a gente constrói essa capacidade de vínculo com as crianças, como é que a gente exercita isso, como é que a gente afirma a ideia de que a criança importa, de que a gente se importa com ela, de que a gente se importa com o que está acontecendo e de que a gente, por se importar, abre espaço para a fala, para a manifestação da criança, para o corpo da criança ou para o que ela vem entregar para esse mundo. É uma visão menos hierarquizada do educador e do educando. Não é uma relação de igual para igual, porque nunca será. As crianças são as crianças, os adultos são os adultos. Mas há de se pensar que são inteligências, que são visões acerca do que é ser quem se é no contexto. A criança pode falar quem ela é, o contexto em que ela vive e o que para ela importa. O adulto também pode falar. E nessa construção entre saberes diferentes, contextos diferentes, entre tanta diversidade, a gente tem a escola como um espaço que conjuga esses saberes todos, não na construção de uma verdade única, mas na construção de verdades possíveis, na integração de inteligências diferentes, de modos de enxergar diferentes. Então, isso que você me pediu para repetir, Mari, vem desse olhar do diálogo, né? Da relação. Só faz sentido se for com o outro, se for junto. Então, a gente tem que pensar como é que a gente faz para aquecer a nossa capacidade de estar junto? Como é que a gente faz para ficar corajoso, para correr risco? Porque se eu estou sozinho, está tudo no meu controle, mas se eu estou com outro, tudo pode acontecer, eu vou ter que conversar com esse outro, com a temporalidade, com a ancestralidade, com as versões da história que esse outro me conta. Eu, enquanto educador, posso me preparar para estar mais aberto.
mas que bonito seria se o mundo, se a gente preparasse as crianças para estarem abertas. Eu suspeito que elas estão no começo da vida, do 0 ao 7, para tudo que vem, né? Sem tanto julgamento de valores e sem tanta ligação de poder em relação às histórias que ficam e às histórias que são descartadas, né? Como é que a gente faz para deixar isso, validar mesmo as diferentes histórias e suas matrizes, né? Ou as diferentes experiências de vida e suas matrizes, as diferentes famílias e suas matrizes. Como é que a gente faz para ter essa educação mais aberta? Você rodou o Brasil tanto com o Instituto Estre, mas também com outras organizações, e você teve a oportunidade de entrar, né, em dezenas de escolas municipais, particulares. Você tem um trabalho com a Unicef também, então você tem um vínculo muito forte com educação, com escola. Eu queria te ouvir, considerando esse momento tão desafiador que a gente vive de mundo, de pandemia, qual que é a sua visão sobre a educação no Brasil hoje? Mari, a gente vive uma situação muito dramática. As crianças são a faixa geracional mais atingida pela pandemia, ou uma das mais atingidas. A gente vai ter a consequência disso só daqui a algumas décadas, vai conseguir medir a consequência disso, mas eu sou alguém absolutamente apaixonado pela escola pública brasileira. Acho que a escola pública brasileira é um direito, eu acho que é um instrumento de equidade fundamental. Se a gente tira a escola pública, ou se a gente privatiza a escola pública, ou qualquer coisa do gênero, a gente amplia a desigualdade de um modo muito cruel. Muitas crianças têm na escola um lugar para comer, um banheiro, mas mais do que isso, muitas crianças têm na escola o educador como alguém que sonha essas crianças, que projeta nelas os seus talentos, as suas habilidades, valida o que as crianças trazem, e isso é alguma coisa tão importante quanto os médicos nessa pandemia. Os médicos estão salvando a vida, e os professores salvam a história das crianças, a história de vida das crianças, as trajetórias de vida. A escola brasileira é fundamental, é muito heterogênea, né? Existem muitos Brasis, não sei, muitas infâncias diferentes, muitos territórios, inúmeros desafios, mas o educador de escola pública no Brasil é um valente, são guerreiras, são professoras e professores pelos quais eu tenho a maior admiração, assim. E acho que nessa pandemia foram muito injustiçados, né? Essa visão de que o professor não trabalha, não está dando aula, ou não dá conta do online, é muito cruel, é muito massacrante para os educadores, né? Principalmente para o educador da primeira infância. A primeira infância se faz através das experiências, as experiências de corpo inteiro. Então, colocar uma criança e um educador de infância diante da câmera e querer que imediatamente as coisas se transmutem para essa linguagem é muito, muito injusto. É preciso uma adaptação imensa, é preciso acirrar e aprofundar o olhar desse educador quanto aos processos de aprendizagem na experiência, de corpo inteiro, de modo integrado. Esse educador precisa fazer um exercício grande. Nem sempre o professor tem internet, nem sempre essa criança tem internet. A gente fala de territórios em que não existe acesso. Então, a pandemia veio ampliando, rasgando as desigualdades de um modo muito difícil. A Unicef lançou o Busca Ativa Escolar junto aos municípios, que é um programa que oferece apoio aos municípios e aos professores e à sociedade civil para que buscarem essas crianças e garantirem que elas continuem matriculadas, porque com o aumento da desigualdade, a chance da criança e trabalhar para ajudar a sustentar a família é imensa. Então, a gente fragiliza o acesso à educação, mas no momento em que a gente volta a falar de fome, a gente fragiliza a questão do acesso. Então, hoje a situação é muito delicada, é muito sensível, é preciso que a sociedade inteira faça um acordo, um combinado para ampliar a capacidade coletiva de acolher as crianças e os adolescentes e garantir que estejam na escola matriculados. Assim, é muito sério, muito grave. Agora, eu só posso dizer, Mari,
que a escola pública brasileira é injustiçada, os professores também. Todo mundo fala das experiências ruins, negativas, o professor isso, o professor aquilo, que a escola poderia ser melhor. Poderia, em muitos casos e em muitas situações, poderia mesmo. Mas existem muitas histórias lindas, muita superação, muitos encontros, muita transformação, muita comunidade escolar fortalecida, muita direção de escola com uma visão absolutamente integrada e que traz a família e a escola para dentro. Eu nunca esqueço uma escola da Bahia, agora eu queria lembrar o nome da escola, mas não vou lembrar, que as professoras e diretoras recebem os adolescentes na porta. E aí eu achei tão incrível, porque ficam ali, vão recebendo, falando oi, tocando aqueles corpos, encostando no ombro, dizendo oi, olhando o olho na porta. E aí eu perguntei, falei, professora, é a primeira vez que eu vejo isso. E uma coisa bonita, era uma das primeiras escolas que eu, nos últimos anos, que eu via sem grades. E aquilo me chamou muita atenção, assim. E ela disse, não, eu tirei todas as grades. Eu disse, se for para trabalhar com grade, então a gente nem começa. Tirei e fiz uma conversa com todo o entorno e tal. Bom, Mari, vou dizer que esse é um caso muito específico. Eu também conheci escolas que estavam sofrendo pressão das milícias de um jeito assustador e que não dava para não ter grade. Enfim, hoje no Brasil, muitas escolas vivem em território de guerra, em situação de guerra mesmo, análoga à guerra, de tão assustador e de tão perigo que elas correm, tanto professoras quanto as crianças. Agora, essa escola da Bahia, ela disse, não, a gente teve um caso aqui de um menino que tentou se suicidar e a gente não sabia. Aí eu conversei com todos os professores, a partir desse momento a gente olha nos olhos, a gente recebe sabendo o nome, conversando, encostando em cada corpo, falando oi para cada um, e eu achei aquilo tão forte, tão bonito. Então, assim, tem gente atenta, tem gente mobilizada, tem grandes educadores na escola pública brasileira, é uma rede imensa, e é uma rede que a gente precisa fortalecer, precisa falar bem, precisa trazer os exemplos bons, colocar para o mundo, contar para o Brasil que a escola pública brasileira é um lugar de muita dificuldade, mas de muito respeito, né, e de ações efetivas, assim. Eu sou fã, eu acho que a gente precisa demais fortalecer esse espaço. Não, sem dúvida, sem dúvida. E até porque é isso, a escola ela é um ambiente que ela, enfim, ela tanto acho que traduz, né, tanto traz o que está acontecendo na sociedade, né, ela reflete os desafios, mas também tem muita, sem dúvida, tem muita abundância, muito educador fazendo trabalhos maravilhosos ao longo do Brasil inteiro, assim. E aproveitando, linkando um pouco com isso, bom, você está morando em Portugal, né? Você está fazendo uma pesquisa sobre a sociologia da infância, né? Que Sim. fala um pouco, acho que você tem olhado um pouco para questões decoloniais, para educação. Imagino que você tem olhado o nosso Brasil de outro jeito, né? Às vezes a gente precisa ir longe para se aproximar, para ter uma outra lente. E então, queria te perguntar, queria te ouvir, quais têm sido as suas grandes descobertas, os seus grandes insights aí nessa jornada? Nossa, Mari, foi um processo muito bonito a minha entrada para o doutorado aqui em Portugal. Eu faço na Universidade do Minho, que é uma universidade aberta, é uma universidade generosa. Os meus professores, minha orientadora Teresa Sarmento e meus professores, a Natália, Marlene, Manuel Sarmento, são pessoas extremamente inteligentes e envolvidas e grandes pesquisadores, e na mesma medida é gente humana, é gente que gosta de ver um pesquisador no começo de carreira ou do seu processo e entregar material, entregar texto e apoiar. Nossa, eu não imaginava encontrar gente tão referência e, ao mesmo tempo, na mesma medida, tão amorosa, tão próxima, tão afim do processo do outro, né? Uma coisa que me assustava no doutorado era a questão dos egos, mas será que eu vou encontrar? Não, eu encontrei uma universidade aberta às discussões, uma universidade também que tem muitos alunos brasileiros, tem Bahia, tem Minas, tem nossa, tem muito desse Brasilzão, tá no doutorado, fazendo doutorado e estudando criança, então foi delicioso encontrar todo mundo. E
É forte estar em Portugal, né? Tá na terra do colonizador, é bem forte, assim. A gente percebe o quanto no Brasil, o quanto a escola e a educação brasileira ainda está muito apoiada na narrativa do colonizador, ainda está muito apoiada no olhar na visão de mundo do colonizador e o quanto a gente pode e precisa urgentemente desconstruir isso, né? Eu brinco que antes eu chamava as histórias dos irmãos Grimm de histórias clássicas. Hoje eu sei que não são histórias clássicas, são histórias europeias, que foram tidas como colocadas como clássicas pelos europeus, né? O que é o clássico? Depende do olhar. Então, vir para Portugal foi está muito próxima desse olhar do colonizador. E aí perceber com bastante destaque o quanto esse olhar construiu o Brasil e parte do Brasil, e o quanto desse olhar pode e precisa ser desconstruído urgentemente se a gente quiser ter uma sociedade brasileira mais justa, menos injusta com os negros, com os indígenas, mais integrada. Então, é essencial que a gente faça um trabalho de desconstrução, e principalmente começando pelos brancos, né? O branco se entender como uma raça, como só mais uma versão, e entender ao longo da história as relações de poder no qual eles estiveram imbricados, e toda a destruição, o genocídio e as coisas terríveis que aconteceram no processo de escravidão e no processo de construção, né, desse Brasilzão. É muito importante que a gente tenha coragem para olhar isso de frente, assim, né? E agir mesmo de modo reparador, agir, agir mesmo, acho que com alguma radicalidade nesse sentido, no sentido de ir ao encontro da transformação, assim, ser propositivo, de ser intencional, né? É preciso que a gente tenha intencionalidade quanto a essas transformações todas. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que um processo longo de desconstrução, né? E também de trazer um outro olhar, novas narrativas, né? Outras histórias, outras visões. E falando um pouco de histórias, né? Mudando um pouco de assunto, mas não totalmente. Você é uma contadora de histórias, né? Sim. Então, por que contar histórias? Qual a importância da história? Nossa, Mari, essa pergunta ela se mistura com a minha própria existência, com a minha própria vida. É difícil separar, né, as coisas. Poxa, por que contar história? Contar histórias, ao meu ver, é tão importante quanto comer, dormir, respirar, tomar banho todo dia. É da mesma natureza das urgências. A gente se conta histórias o tempo inteiro. A nossa capacidade narrativa não é só a nossa capacidade literária, ou de ser um leitor, ou de escrever boas histórias, ou de gostar de ouvir histórias. A nossa capacidade narrativa, ela cola, ela se liga à nossa capacidade de contar a nossa própria história, de ter compreensão de texto quanto à nossa própria vida, o nosso próprio contexto. Quem a gente é, para onde a gente vai, o que a gente gosta, o que nos apaixona, o que nos mobiliza, o que a gente estabelece de relação com o outro, tudo isso para mim é narrativa. E é nesse lugar da narrativa cotidiana que é tão potente, que é tão essencial que eu trabalho, né? Quando eu conto as histórias, me propondo a ouvir as crianças, é simplesmente porque as crianças têm 1 bilhão de histórias. E eu tenho a consciência que quando eu trago uma história, eu acordo todas as histórias que as crianças estão vivendo naquele momento. E aí eu ouço de tudo. Meu dente caiu, meu irmão nasceu, aconteceu uma coisa com a minha mãe, aconteceu uma coisa com meu pai. Atualmente eu ouvi de um menino, meu avô morreu de Covid com 90 anos. Ouvi numa plataforma Zoom, né? E aí ele falando, me contando aquilo, assim, como se ele estivesse na sala da minha casa contando um segredo. Né? Foi um menino que eu fiz um clube de leitura longo, a gente fez pelas bibliotecas de São Paulo vários encontros e a gente ficou muito amigo. Porque é isso. Quando as nossas histórias se encontram e quando a gente encontra alguém disposto a ouvir as nossas histórias, é vinculador de um jeito que você ganha um lugar no mundo, você ganha um espaço, você está validado, você existe, o outro se interessou por você e te ouviu. Então tem muita força. Esse menino contou do avô, né? E aí todo mundo ficou tristonho, porque, poxa, contou que o avô ia fazer 90 e não deu tempo.
né? E aí eu falei, poxa, o que que a gente fala? E a gente foi conversando com ele, e eu falei, olha, o que que você fazia de gostoso com ele? Ele falou, jogava futebol. Eu falei, então agora, toda vez que você jogar futebol, seu avô tá com você, assim, né? É isso, contar histórias é perceber todo mundo que nos atravessou, que construiu quem a gente é, que contribuiu para a gente ser quem é. Né? Então, não é uma ação ou uma história, mas é estar dentro da cultura, estar dentro das narrativas que compõem o nosso meio, o nosso ambiente, a narrativa da família, a narrativa da escola, a narrativa da cidade, a narrativa da nossa geração. São muitas histórias nas quais a gente está inserido. E contar histórias é um pouco para tomar rédea, um pouco para fazer parte, para ganhar voz, ou para se entender com voz diante de todas as narrativas que nos compõem. E a gente começa isso precocemente, a gente nem nasceu ainda, a gente já ouviu da nossa mãe que nome a gente vai ter, e quem vai ser nossa avó, e que a gente é bem-vindo, e que a gente não é bem-vindo, e que a gente vai chegar a tal dia, e que a gente ouve histórias, quando a gente aprende a falar, a gente já ouviu tanto a nosso respeito, a respeito do mundo. Então, para que contar histórias? Para ter voz, né? Para ter leitura de mundo, para entender quem se é, para entender seu contexto, enfim. Lindo, lindo, É esse, lindo. esse caldo Esse complexo, caldo né? todo, né? De Exato. sentidos, exatamente. Com certeza. E falando de muitas histórias, de visões diferentes, né? De histórias, narrativas, e falando da onde a gente vem, né? Da onde a gente vem, quem a gente é. Você tem alguma indicação, né? Para quem está ouvindo a gente, provavelmente tem muitos educadores também, alguma indicação de histórias indígenas ou de histórias que conectem a gente brasileiro mais com a nossa raiz, para a gente sair Olha, das histórias, né, entre aspas, que nem você falou, clássicas. isso, que são as histórias europeias. Bom, existem hoje muitos contadores de histórias negros maravilhosos. Eu poderia indicar aqui alguns. Posso deixar depois, Mari, para você, uma listinha. Você talvez você Ótimo. leia essa listinha. A gente coloca nas Tem redes a, sociais do Instituto F. ótimo. Legal. Tem aqui o Sandy Oliveira, que é uma escritora. Tem Samara Rosa, que é uma contadora de histórias negra maravilhosa, que mora em Curitiba. Tem, nossa, são tantas, 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 tantas. No podcast da Unicef, eu tenho partilhado esses podcasts com alguns realizadores do Núcleo Afro-Brasileiro. Então, tem uma contadora de histórias que trabalha, que ela é quilombola, e ela traz essa cultura ribeirinha, quilombola. Tem também algumas outras contadoras de história que trabalham, deixa eu ver, até a Mafuane Oliveira também. Enfim, nossa, é tanta gente. Eu vou deixar uma lista para não ser injusto e para não deixar Legal. ninguém para trás. Das histórias indígenas, para mim, se você é adulto e está ouvindo, o Ailton Krenak, leia os livros do Sem Ailton dúvida. Krenak, escute as entrevistas, ele está sendo traduzido em não sei quantos países aqui, ele começou a escrever, entrou nas universidades aqui de fora e está sendo muito valorado, muito lido, muito discutido, e ele tem uma visão que hoje é urgente, importante, fundamental, e acho que não posso falar mais nada, porque se encontrem a obra desse homem que é fabuloso. E também, se a gente pensar na educação, pensar nas crianças, tem um escritor de uma generosidade, eu tive a sorte de entrevistar ele para o podcast da Unicef, ele é maravilhoso, que é o Daniel Munduruku. Inclusive, ele está concorrendo à Academia Brasileira de Letras e tal. Ele tem um trabalho muito bonito, e ele diz sobre essa história do índio, do indígena, né, que é uma nomenclatura branca, que o branco deu para o que é diferente. Né? Perfeito. Será que teria esse nome, índio? Que nome é esse? Quem deu? E ele tem narrativas maravilhosas, ele é Munduruku e tem narrativas maravilhosas, é um grande escritor, tem um trabalho belíssimo, e é alguém, se você for começar por algum lugar, começa pelo Daniel, porque é apaixonante. Uau. É, é, Então, ótima, ótima dica. Ótima dica. Ótimas dicas, né? E a gente está caminhando, Chiara, infelizmente, para o final do nosso episódio com você. Acho que você falou tantas coisas lindas, inspiradoras, enfim,
que dizem, que acho que são tão essenciais e urgentes nesse momento, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E para finalizar, como o nosso podcast chama Varal Ambiental, sempre no final Sim. de cada conversa, a gente pergunta para o nosso convidado qual que é a mensagem que você quer deixar pendurada no nosso varal. Ai, uma mensagem? Deixa eu pensar. Que a gente não está sozinho nesse mundo. E que por não estar sozinho, a gente vai ter que resolver essas perguntas difíceis que a gente está vivendo juntos. E que talvez, vou deixar para os meus companheiros brancos, talvez seja o momento da gente silenciar para ouvir agora as histórias que ainda não foram ouvidas. E ouvir com o coração atento e com muito amor, com muita generosidade, com muita abertura, reconhecendo nas narrativas do outro as dores e o silenciamento e ficando firme, aguentando firme nessa escuta, que é uma escuta tão urgente e de tanta negligência durante tanto tempo, né? Que foi tão negligenciada. Então, ouvindo de modo mesmo aberto, inteiro, parceiro, dando as mãos, a gente não está sozinho. E é preciso acolher as perguntas, né, que não são só de um lado, mas acolher todas as perguntas de mãos dadas. Acho que seria isso. Ouvir com o corpo todo, né? Exatamente. Sustentar esse espaço todo. Chiara, muito, muito obrigada. Te agradeço muito. Em nome do podcast, do Varal Ambiental, do Instituto Estre, do Ciclo Vivo, é uma honra, é um prazer estar com você, te escutar, co-criar histórias com você. E eu espero que a gente tenha conseguido inspirar, né, muitas pessoas, muitos ouvintes. E com certeza a gente ainda vai aprontar muita coisa por aí. Muito obrigada. Ai, que delícia, minha querida. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. Venham conhecer o Histórias para Pertencer ao Mundo, se juntem, venham somar. Muito feliz de estar aqui, de bater esse papo. Tchau, um beijo bem grande e até a próxima. A gente acabou de ter uma conversa extremamente inspiradora e significativa com a Chiara Terra. E agora a gente entra no quadro final do podcast Varal Ambiental, que é o quadro Notícias por um Mundo Melhor, em parceria com o Ciclo Vivo. E para isso eu estou aqui acompanhada da jornalista Natasha Olsen, que é do Ciclo Vivo. Nath, bem-vinda. É muito bom ter você aqui para trazer um pouco mais de otimismo e esperança nesses tempos aí tão difíceis. Oi, Mari, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom participar do Varal Ambiental com essa missão gostosa aí de trazer notícias por um mundo melhor, né? Quando a gente está precisando de notícias boas. Sem dúvida. Não, estamos precisando bastante. E a gente, na conversa com a Chiara, né, ela trouxe muito, entre muitas coisas maravilhosas e bem significativas que ela falou, mas uma das coisas que ela falou foi sobre a importância na educação ambiental e na educação como um todo, a importância dos vínculos, das relações, né, principalmente da criança com o adulto, com os educadores. E tem uma outra camada de vínculo, de relação, que é fundamental também, quando a gente fala em educação ambiental, que é a relação da criança com a natureza, que é o vínculo da criança com a natureza. E eu sei que você tem algumas notícias e algumas dicas bem interessantes para falar sobre isso. Qual que é a primeira? É isso aí, Mari. A gente tem bastante notícias no Ciclo Vivo, né, da importância aí do contato da criança com a natureza, vários estudos científicos, né, que mostram o quanto isso é importante, e a gente tem também textos da Ana Lúcia Machado, que é uma educadora que escreve no site, e ela fala o quanto o contato com a natureza é importante para o desenvolvimento integral da criança. E numa outra via, né, o quanto isso também é importante para que se a gente crie aí uma nova geração que ame a natureza e que esteja aí comprometida com a preservação da natureza, né?
Um dos textos que a Ana escreveu para o site, ela fala justamente das dicas de como manter esse contato da criança com a natureza, mesmo nos grandes centros urbanos. Com coisas simples, é possível você fazer isso, né? Por exemplo, você leva a criança para um parque, para um quintal, e procura com ela bichos, borboletas, besouro, né? Uma descoberta dela nesse universo. Observar os ciclos da natureza, né? O céu à noite, o céu durante o dia, a chuva quando cai, né? Levar a criança para a cozinha, por exemplo, para fazer receitinhas com alimentos que vêm da natureza, com frutas, com legumes. Tudo isso é uma maneira de você estreitar aí os laços da criança com a natureza. E, é claro, sempre que possível, importante também. Sem dúvida. Ainda mais considerando que né, a maior parte da população vive em centros urbanos, né? Então as crianças tendem a estar em ambientes menores. E é possível criar esses vínculos ainda assim, né? Tem uma outra notícia também, bem interessante, que eu queria que você contasse, que eu acho que é do Instituto Alana, junto né, com a modelo Gisele Bündchen, e o Instituto Alana, que é um instituto tão reconhecido e que olha com tanto cuidado para a importância da primeira infância. Qual que é essa boa notícia que você nos traz? É um projeto, né, que a Gisele Bündchen e o Instituto Alana lançaram em parceria. É um programa que chama Teens, que é Terra das Crianças, e é justamente um estímulo para as crianças cultivarem os seus próprios espaços verdes. E, mais uma vez, né, se reforça de que você não precisa ter um sítio ou uma casa com um quintal enorme. Então, né, o programa traz aí orientações e dicas, e esses espaços podem ser criados até num apartamento, né, com de 3 a 4 vasos de plantas diferentes. O importante é a criança ter, né, esse espaço dela, essas plantas dela, para cuidar, para cultivar, e o tamanho, né, desse espaço verde pode variar. Mas é um programa bem bacana que estimula aí, né, a criança a criar o seu próprio mundinho verde, e tem dado bons resultados. Essa matéria está lá no Ciclo Vivo, para quem quiser ler, e tem também na matéria o link para o site do programa, onde tem todas as informações para quem quiser fazer aí um espaço verde com os pequenos. Nossa, super importante. E tem uma outra dica legal que é como talvez trazer mais ludicidade também nessa interação, né? Trazer mais brincadeira para essa interação. E qual que é a dica que você tem, que você traz das notícias? Bom, é uma dica fresquinha, acabou de ser lançado. Foi lançado esse livro no Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, que é da atriz Laila Zaid, que também é ativista ambiental, e o livro chama Manual para Super-Heróis. Então, ela traz dicas, traz missões aí para as crianças, para que elas sejam empoderadas e inspiradas a fazer uma revolução sustentável. E essas dicas têm diferentes graus de dificuldade, né? Vão desde você apagar sempre todas as luzes da sua casa, até você aprender a doar e compartilhar roupas e brinquedos, ao invés de ficar comprando sempre novos, né? Tem a missão da meditação, tem a missão, enfim, são várias missões, são 12. Cada missão tem ilustrações, né? Em um formulário assim que a criança vai preenchendo conforme ela for atingindo aí os objetivos. As crianças mais velhas podem fazer sozinhas, os pequenininhos podem fazer aí com a ajuda dos pais. E o que a autora fala, né, é que assim, como ela cresceu com esses hábitos, para ela foi muito natural manter isso, né, ensinar isso para as filhas e tudo. Mas que é muito mais difícil depois, quando a pessoa não cresce com isso, mudar os hábitos. Então, a ideia é justamente empoderar aí a nova geração de uma maneira lúdica, divertida, gostosa, para a gente fazer essa revolução sustentável, né? É bem bacana. Quem tiver filhos, sobrinhos, crianças, vale a pena o presente. Sem dúvida. Manual para Super-Heróis, da Laila Zaid, né? Isso, exatamente. E por fim, tem uma dica bem legal, acho que de um filme, né? Que Sim, você é um trouxe também. documentário. Um documentário, a gente teve a primeira, né, versão aí,
Começo da Vida, né? O 1, que fala dos 1000 primeiros dias das crianças, né? E aí tem o Começo da Vida 2, Lá Fora, que trata justamente da importância desse contato, né, das crianças até aí a pré-adolescência com a natureza. Então, é um filme bem bacana para os pais assistirem e que trata desse tema que a gente está debatendo aqui. O Começo da Vida 2, Lá Fora. E quem quiser já aproveita, assiste um e na sequência o 2. Boa. Filme belíssimo, gente. Recomendo muito, 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 muito. Para quem é mãe, pai, para quem também não é, para quem é tio, avô, enfim. Recomendo muito. Nath, te agradeço, é muito bom ter você aqui. A gente encerra o nosso quadro Notícias por um Mundo Melhor, acho que com dicas, não só notícias, mas dicas muito boas e que ajuda também a gente ter um pouquinho mais de otimismo, de esperança, de acolhimento, de afeto, de alegria nesses tempos tão difíceis aí. Obrigada demais por ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Mari. Enfim, sempre bom contribuir e divulgar notícias bacanas e fazer parte aí de um lado bom nesses tempos ruins e difíceis, mas vai passar, vai passar. Obrigada, gente, e até o próximo episódio do Varal Ambiental. Muito obrigada.